futebol, eu tenho o prazer de entrevistar hoje Valim Vasconcelos, candidato à presidência do Flamengo, pela Chapa Verde, a chapa Vencer, Vencer, Vencer. Valim, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação e a sua disponibilidade de tempo aí para falar com a gente. É um prazer falar com vocês, durante o futebol e para a torcida do Flamengo, né? Para a gente poder bater um papo aqui sobre o Flamengo, candidatura. Se vocês quiserem saber, estou aqui à disposição. Valim, eu queria começar te perguntando sobre as principais propostas que a Chapa Verde tem para o Flamengo, caso vença as eleições, e dentro dessas propostas, quais seriam as principais metas para o triênio? A principal proposta nossa é o futebol. O futebol que sofreu bastante nesses 3 últimos anos, principalmente nos 2 primeiros, que tinha, e até a parte que eu estava à frente do futebol, por questão de falta de recursos, né? A gente pôde investir muito pouco no futebol, então o futebol, uma montagem do time, de trazer mais jogadores, mais ídolos, a gente poder fazer um time competitivo que a gente possa ganhar e que a gente tenha também comando no futebol. Acho que é importante, a situação que o Flamengo está vivendo hoje é uma situação ruim, certamente na nossa avaliação, por falta de comando, de mão firme lá no futebol. Então, a formação de um time competitivo, a construção do CT, que é o que vai fazer o Flamengo mudar de patamar, tanto no profissional quanto nas divisões de base, que aliás a gente vai aumentar o investimento de 8 para 20 milhões anuais nas divisões de base, já vem melhorando, mas precisa melhorar mais. A gente precisa do CT para formar esses meninos, para trazer meninos de outros lugares, e a nossa expectativa é que daqui a alguns anos o Flamengo volte a ter a maior parte do seu time principal formado pelos garotos da base, tá certo? E o estádio, que é o nosso sonho antigo. Recentemente, no blog do Renato Maurício Prado, saíram 2 pesquisas, uma feita pela Chapa Branca, do Cacau Cota, e uma feita pela Chapa Azul, do Eduardo. Em ambas as pesquisas, o Eduardo está com uma vantagem até considerável das intenções de voto. O que vocês estão tentando fazer para virar esse jogo? Quais estão sendo os principais desafios da campanha de vocês? Eu acho que, em primeiro lugar, o Renato Maurício Prado é um jornalista sem credibilidade alguma, tá certo? Ele publica o que ele quer e leva para o lado que ele quiser. Em segundo lugar, as pesquisas a gente está muito no início ainda. Foi feita uma pesquisa pela Chapa Azul, muito direcionada para que as respostas beneficiassem o candidato. Não foi uma pesquisa isenta. A gente vai fazer a nossa pesquisa provavelmente até o meado desse mês agora de novembro, e aí sim a gente vai ter uma noção exata da situação de cada chapa, tá certo? Eu acho que o importante é que a gente vem, cada vez mais que a gente fala, esclarece e apresenta nossas propostas para os próximos 3 anos, mostra o grupo que está por trás da chapa, as pessoas vão entendendo e a gente tem visto cada vez mais adesão e a chapa está crescendo, e eu acho que é importante a gente crescer até do dia 7 lá, porque é no dia 7 que vai se decidir quem vai ter mais votos e quem vai liderar o Flamengo nos próximos 3 anos. Então acho que pesquisa com muito tempo antes e mais uma pesquisa enviesada não dá credibilidade, entendeu? Isso foi mais uma jogada da chapa para mostrar que eles têm muito mais na frente que a gente não acredita nisso. Valim, o que melhorar no programa de sócio-torcedor, que surgiu do zero, hoje tem mais cerca de 60 mil associados, só que está estagnado nesse número há um bom tempo. O que fazer para finalmente alavancar esse programa? É importante lembrar que quem começou esse programa de sócio-torcedor foi o BAP, né, que está junto com a gente na Chapa Verde em 2013, no início de 2013, praticamente não existia, e levou de 0 para 60, 70 mil pessoas. Obviamente tem o programa acho que precisa de alguns ajustes, a gente tem tido um feedback dos sócios torcedores para poder melhorar, então eventualmente um programa de milhagem, alguma coisa mais específica do programa, mas você tem que ter 3 coisas são importantes. Você tem um ídolo, ou ídolos no time, você tem um time que está performando muito bem, então o time tem que estar ganhador, isso aí estimula as pessoas a contribuírem mais, você tem que ter um estádio, né, para você, e você vê que todos os grandes clubes todos os clubes que têm um estádio, você consegue atrair mais sócios torcedores, tá certo? Então a gente vai em busca disso, trazer mais jogadores, que a torcida se estimulada, consequentemente o time tem uma performance bem melhor do que está tendo atualmente e compatível com o orçamento que está sendo investido na aquisição e pagamento de salário desses jogadores hoje,
tá certo? E um estádio. Assim que a gente tiver isso, você pode ter certeza que a gente vai ter um crescimento, vai mudar de patamar no sócio-torcedor. É possível fazer um time competitivo que fique brigando lá em cima por títulos e manter essa política de austeridade financeira? Olha, a política de austeridade financeira, eu acho que é possível sim, porque o que quer dizer política de austeridade financeira? É você pagar seus impostos, você não dar um passo maior do que a perna, né? Porque qualquer investimento que você faça mais do que você consegue suportar, vai andar para trás. Pode te dar ali um pouquinho de alívio na frente, mas você pode andar para trás. Então vai depender muito, né? A gente vai ter um aumento grande da televisão ano que vem, mas eu não sei se os patrocínios vão se manter, não sei se os patrocínios vão diminuir os valores, porque os contratos, a maioria dos contratos se encerra em dezembro. Tem um contrato só que se encerra em março, mas os grandes contratos da camisa se encerram em dezembro. Eu não sei se a Caixa vai querer pagar a mesma coisa, se a Jeep vai continuar ou vai querer pagar a mesma coisa ou vai querer pagar menos, tá certo? Eu não sei se a Vuitton vai ficar ou vai sair agora a Vuitton. Então, tudo depende. Se eles ficarem com os preços que eles pagam hoje, eu acho que dá para a gente investir bastante, bem mais no futebol e a gente tem um time competitivo. Porque o time competitivo não se forma só com 11 craques, cara. Se fosse assim, era molezinha, né? Se forma com comando, se forma com metodologia do treinador, se forma com time de homens, tá certo? Valinho, eu queria voltar num episódio que boa parte da torcida pelo menos considera não polêmico, talvez tenha marcado um pouco a torcida numa seguinte questão. O Jaime saiu naquela situação que foi um pouco conturbada, na época isso já foi muito falado. Chegou o Ney Franco, o Pelaipe saiu junto com o Jaime e junto com o Ney Franco chegou o Felipe Ximenes. Isso. Ambos ficaram um pouco tempo no cargo e depois saíram. E um pouco depois disso você também saiu. E muita gente considera que por conta daquela crise você deu um jeito de se afastar. Eu gostaria que você explicasse exatamente por que você saiu e garantisse, no caso, porque muita gente diz, na hora que a corda apertou, Valim saiu. Claro. E garantisse que isso não acontecerá se você for o presidente. Não, eu acho que em primeiro lugar é o seguinte, quer dizer, tanto eu quanto qualquer outro aqui da chapa, a gente tem uma experiência grande de vida e experiência grande profissional, né? Minha característica de todos nós aqui é nunca fugir de desafio, né? Tanto que eu, nunca tendo militado no futebol, fui lá e botei a cara e falei, tem que ser eu, não tem problema nenhum, vou matar no peito e fui em frente. E eu sempre fiz isso na minha vida, não tenho zero de problema. Então o que aconteceu é o seguinte, quando eu assumi o futebol, o meu acordo com o Eduardo era ficar até dezembro de 2013. Eu falei, Eduardo, eu vou ficar um ano, é uma atividade que demanda muito. Em dezembro de 2013 termina. Fomos campeões da Copa do Brasil, né? E aí ele falou, pô, Valim, fica até a Libertadores, tá dando certo, não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu vou ficar até a Libertadores, mas aí acabou. Infelizmente, fomos mal na Libertadores, perdemos aí na última rodada no Maracanã um jogo que era para ter ganho. Poderíamos ir mais na Libertadores. Na semana seguinte, se não me engano, fomos campeões cariocas. E eu tenho aqui, depois eu posso mostrar e você confirma depois. Eu tenho acabou o Campeonato Carioca 2 dias depois, eu mandei uma mensagem para o Eduardo. Falei, Eduardo, olha, agora já deu, não posso ficar mais. Estou com problemas do meu sócio no trabalho. E eu não consigo mais me dedicar o que eu tenho que dedicar, o que um vice-presidente de futebol tem que dedicar, tem que estar presente, às vezes tem que ir lá, tem crise, etc e tal. Aí tentamos convencer o Landim, ele tentou, o Landim disse que não podia, pensamos no Póvoa, não chegamos nem a falar com o Póvoa, e ele falou, Valim, o melhor é você ficar. Eu falei, Eduardo, tudo bem, não dá para mim. E o meu erro foi ter dito, fui, porque se você não tem, de novo, presença, comando, a coisa vai deteriorar, porque falta, entre aspas, o olho do dono lá. Os jogadores têm que saber que tem alguém olhando. Eu não consegui mais me dedicar, a coisa foi piorando, né? Os jogadores começaram a ter um tipo de insatisfação com o Jaime, né? E aí o que eu faço? Demito 5 jogadores ou demito o Jaime no meio do campeonato? Né? E eu já não conseguia me dedicar mais, eu falei, olha, Eduardo, o que eu devia ter feito em abril, eu estou fazendo agora. Acho que para o bem do Flamengo, eu vou embora, você arruma outra pessoa, porque eu não vou conseguir me dedicar e eu não vou conseguir consertar isso daqui, porque eu não vou ter mais tempo, está me atrapalhando profissionalmente. E foi o que eu fiz. Então, se eu tivesse saído 2 dias depois do Campeonato Carioca, o Porteria talvez seja um dos grandes vice-presidentes de futebol do Flamengo, que ganhou a Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Copa do Brasil, né, sem falsa modéstia, porque eu estava lá e na hora que a coisa apertava, eu ia lá para o CT e sentava lá e a gente resolvia as coisas.
mas eu não saí para tentar ajudar o Eduardo. Você vê que é o destino, tá certo? Eu fiquei para tentar ajudar o Eduardo, acabei prejudicando a minha imagem e prejudicando o Flamengo, porque eu não pude me dedicar. Se tivesse ido outra pessoa lá, talvez não tivesse acontecido aquele episódio da gente perder e ir para o último lugar. Então, falei, cara, entre o Flamengo e eu, bota a minha cabeça aqui e vamos tentar salvar o Flamengo trazendo outra pessoa. Eu vou fazer isso sempre. Toda vez que o Flamengo tiver, o interesse do Flamengo for maior do que o meu, vai prevalecer o interesse do Flamengo em qualquer situação. No fim de 2013, né, o Flamengo escalou regularmente o André Santos numa partida que pouco valia. Tá. Não valia basicamente nada do Flamengo naquela situação. Qual foi a sua postura na época com relação a esse assunto? E se você fosse o presidente naquele caso, o que você faria em relação a, por exemplo, medidas punitivas aos responsáveis pela escalação? Ou enfim, o que você faria para resolver esse problema? Não, o que aconteceu? A gente recebeu a informação do departamento jurídico que o jogador estava apto a jogar. O Pelaipe até me falou, Valinho, o jurídico deu ok para o André jogar. Eu falei, olha, se o jurídico deu ok, bota para jogar, não tem problema nenhum. O que eu acho que aconteceu, e aí tem que ver se houve um erro, o jurídico deve ter avaliado de alguma maneira equivocada, né? Eu acho que o prejuízo do Flamengo poderia ter sido muito grande realmente. Agora, quem teria que tomar a decisão é o presidente, né? Se houve um erro, tem que punir quem errou. Na realidade, houve um recurso à FIFA e até então a gente não sabia se efetivamente havia um erro ou não. Recentemente a FIFA disse que efetivamente houve um erro, então acho que caberia ao presidente tomar as medidas de dizer, olha, quem for responsável pelo erro, averiguar, e essas pessoas acho que certamente teriam que ser desligadas do clube. Isso é o que eu faria, tá certo? Então, mas é uma decisão do presidente, cara. O presidente, não sei se ele consegue demitir as pessoas assim, talvez. É difícil para ele. Vale, então, para a gente encerrar, gostaria de agradecer em nome da Brands for Futebol. Gostaria que você deixasse uma mensagem tanto para os nossos leitores e telespectadores e também para os eleitores do Flamengo que vão votar nas próximas eleições dia 7 de dezembro. Não, eu quero agradecer, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. É sempre importante debater, explicar, mostrar os projetos, né? Eu quero dizer para os eleitores, para os associados do Flamengo, vou olhar para eles ali agora, para os associados do Flamengo, é importante você, no dia da eleição, verificar qual é o grupo que está, quem são as pessoas que estão em cada chapa, né, o passado dessas pessoas, o que elas já fizeram pelo Flamengo, né, as alianças que estão sendo feitas nessa eleição, quem tem a melhor proposta. Então é isso que você tem que definir. O que você quer para o Flamengo nos próximos 3 anos? Quem que você acha que tem mais condição, que grupo que você acha que tem mais condição de fazer o Flamengo continuar crescendo? E você faz a sua decisão, né? Eu espero que você tenha ficado satisfeito aqui com as perguntas. A gente está sempre à disposição para esclarecer, para debater. Eu acho que o debate democrático enriquece o processo eleitoral do Flamengo. Acho que quem ganha com isso, um debate correto, com respeito, quem ganha mais é o Flamengo. Vamos ver se a gente consegue. Da nossa parte, você pode ter esse compromisso que a gente vai tentar manter o debate no mais alto nível. Então, quero agradecer a vocês. 7 de dezembro, Chapa Verde, apoiada pelo Zico, nosso futuro presidente da FIFA. Vencer, vencer, vencer. Conto com vocês aí, associados. Um abraço para todos, saudações rubro-negras.